aí, pessoal do Espiritismo para Todos, tudo bem com vocês? Sou eu, Jovian Ferreira, aqui para conversar sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Umas questões interessantes que a gente não costuma falar no dia a dia, talvez do sonambulismo um pouco mais, que são formas de desprendimento, né? A gente fala muito sobre o sonho, né? Quando a gente está sonhando, a alma ganha uma emancipação, né? A gente consegue sair do nosso corpo, não por completo, porque existe um liame que que está ligado o tempo todo, cujo nome a gente já conversou aqui, que é perispírito. Então vocês podem olhar nos outros vídeos sobre o perispírito, o que é o perispírito, aonde está, aonde não está. Mas existe esse desprendimento na hora do sonho, e aí a gente consegue ter visões de outros lugares, com outras pessoas, e algumas coisas muito metafísica, algumas imagens simbólicas bizarras e que podem significar várias coisas, e às vezes misturam encontros com as nossas formas de pensar. O sonambulismo é uma emancipação maior que o sonho, então a alma ganha um desprendimento maior. E aí a gente é acometido algumas vezes de movimentos, né? A pessoa vai para um outro lugar, aparece, tá na geladeira, né? A gente costuma, ou aparece em algum lugar urinando em um lugar que não deveria, né? Faz umas estripulias, às vezes mesmo por uma questão de o que está na sua mente, né? E aí essa questão da mente faz com que o sonambúlico tente cumprir esse objetivo, né? Mas assim, num desprendimento, né? Que o sonambúlico não está entendendo nada o que está acontecendo. Existem casos super interessantes de sonambulismo que as pessoas são acometidas em outras cidades, são acometidas tem um episódio da Revista Espírita, um episódio ótimo, um capítulo na Revista Espírita que conta uma cena, um episódio de sonambulismo em que a pessoa vai para um morro, né? Acorda num morro totalmente diferente. O que ela está fazendo lá? Não sei se acorda lá ou se ela é resgatada por alguém lá, né? Naquele estado que a gente já sabe como é. Então o sonambulismo tem uma emancipação maior do que o sonho. Divaldo fala da nossa capacidade até mesmo de trabalhar esse sonambulismo e conseguir dar um contexto útil para ele, né? Nesse tipo de emancipação. Então é interessante, segundo ele, verificar o que a gente está deixando na nossa mente nesse momento de sono, né? Que o sonambulismo acaba que tem esses clamores um pouco mais exteriores, né? Então é interessante a gente verificar quais têm sido os nossos pensamentos e como alterá-los para fazer com que esse sonambulismo ganhe uma conotação mais ativa e consiga ter uma expressão diferente. O êxtase é mais intenso do que o sonambulismo, porque no êxtase a pessoa está andando, está fazendo coisas normais da vida e num determinado momento ela para e a mente vai para outro lugar. A mente vai às vezes para outros mundos, entendeu? E nesses outros mundos ele consegue conversar, verificar coisas daquele mundo, ou consegue
ter percepções de cheiro diferente, percepções de sons diferentes, e depois a pessoa retorna ao corpo, né? O espírito retorna ao corpo. O liame é menor ainda do que no caso do sonho, né? Então é mais intenso, o êxtase é mais intenso que o sonambulismo e é mais intenso ainda do que o sonho, né? Existem relatos de pessoas que em êxtase conseguem ter visões superiores, totalmente diferentes das nossas. E claro que como que você vai acreditar nessas vivências? É claro que essas vivências também de êxtase acaba que ficam misturadas às vezes na nossa mente, né? Nas coisas que a gente pensa, na nossa forma de ver, né? Porque a nossa linguagem também é limitada e a nossa percepção também passa por essa questão da linguagem. Então, na hora que a pessoa conta como foi a experiência dela, às vezes pode estar com algumas extravagâncias que tem uma questão anímica aí, né? Porque, atenção, o êxtase, assim como o sonambulismo, não são casos de mediunidade. A gente está falando da nossa alma que tem esse processo de emancipação. E finalmente nós temos a dupla vista. Dupla vista? Sim. É quando a pessoa consegue ter uma visão de outro lugar, consegue ter uma percepção extrasensorial. Por exemplo, a pessoa está digitando aqui no computador, num determinado momento a mente da pessoa vai para outro lugar e ela enxerga tudo que está acontecendo lá, tá? Como aconteceu, enxerga as pessoas, tem a percepção, mas é uma questão bem... não é uma questão mediúnica, novamente, é uma questão do espírito mesmo que se emancipa. Então, se um médium estiver perto, talvez ele veja o espírito se emancipar. E a percepção, a percepção daquele que está vendo é uma percepção de olhos normais, né? Da situação mesmo, da forma que está. Algo bem interessante da gente destacar é que a dupla vista não é a bicorporeidade. O que é isso, Jovem? O que é esse tal de bicorporeidade? Tem algumas pessoas que têm a capacidade, e aí tem uma questão mediúnica também, de se expressar em dois lugares ao mesmo tempo. Olha o sonho da bicorporeidade, quem não queria ter, poder fazer duas coisas ao mesmo tempo que você está trabalhando aqui, você está lavando a roupa lá, ou ao mesmo tempo que você está numa reunião aqui, você está atendendo uma outra pessoa em outra cidade. Essa questão é diferente da dupla vista, porque na bicorporeidade existe uma materialização de um corpo no outro lugar. A dupla vista não. A dupla vista é só uma visão. Você só tem a percepção. Seu espírito vai para lá, mas não existe de qualquer forma uma matéria expressando a sua presença naquele lugar. Bem, tudo isso são formas de emancipação da alma. Então, a forma com que a gente denomina pouco interessa, né? Sonambulismo, êxtase, dupla vista, é mais uma questão terminológica do que uma
uma questão de outra natureza. O mais interessante desses fenômenos é que eles comprovam a existência da alma. Então, espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje, das conversas, e que isso surja interrogações para vocês tentarem descobrir. Quero saber mais sobre dupla vista. E eu acho que eu já tive esse evento. E eu acho que fulana de tal já viu alguém que tem sonambulismo em outro lugar. E o meu filho tem sonambulismo. O que isso significa? Bom para você pesquisar mais, porque o que a gente tinha para falar aqui no nosso encontro de hoje já foi dito, e sempre é bom deixar perguntas para vocês buscarem mais. Um beijo, tudo de bom, uma felicidade estar com vocês. Tchau.